o mundo. Onde no Novo Testamento o mundo é o mundo dos eleitos, gente? Nós não temos um texto bíblico para provar isso. Que o mundo, cosmos, a palavra ali é cosmos, é o sentido universal. Agora, é fato que a salvação é aplicada àqueles que creem. Okay. Primeiro que eu não falei que ele morreu por todos. É que você estava distraído aí com alguma anotação que você fez aí, e você não viu o que eu falei. Eu falei que ele morreu por todos, todos sim, por todos os eleitos, por todos de um grupo. Falei. Mostra o texto para mim. Não, mas ó, eu não vim aqui apenas para responder as suas perguntas. Não, ok? Vamos provar o texto, mostra o texto. Não, peraí, já vamos ler o texto. Só que não na hora que você quiser. Leia o texto. Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos? Inicialmente, vamos dar aqui um tempo um pouquinho mais justo, 1 minuto, só para você colocar a sua opinião inicial e depois a gente desenvolve. Então, Cristo morreu por todos ou apenas pelos eleitos? O que o senhor vai defender nesse debate? Que Cristo morreu apenas por aqueles que lhe pertencem, né? Nós, como eu disse, nós estamos comemorando os 507 anos da Reforma Protestante, e os marcos da Reforma Protestante é somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, tudo aquilo que nós discutimos a respeito de salvação e de teologia é com vistas à glória de Deus. Você iniciou o programa hoje falando que o programa é para a glória de Deus. Então, quando nós discutimos teologia, a baliza é a glória de Deus. Então, aquilo que traz mais glória a Deus é aquela doutrina que diz que Cristo morreu eficazmente pelas suas ovelhas, por aqueles que lhe pertencem. Ok. Pastor Marcelo Oliveira, inicialmente aqui um tempo menor, depois a gente vai teologar com mais calma. E aí, você defende que Jesus morreu pelos eleitos ou por todos os seres humanos, todos os pecadores? Muito obrigado, pastor César. Eu defendo aqui o texto áureo da Bíblia, não é? O texto áureo da Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu defendo aqui que Deus amou todos incondicionalmente, porque Ele é todo amor. Ele não é apenas todo soberano, Ele não é apenas a justiça, Ele é um Deus de amor. E então, o amor de Deus alcança a todos, de todas as tribos, raças, nações e línguas. Eu volto aqui então agora com o pastor Walter para desenvolver melhor então aí sua ideia, baseado em que o senhor se baseia para entender que Jesus morreu apenas pelos eleitos, pastor Walter. Porque ele é Deus, a sua morte é eficaz, a sua morte é completa, a sua morte é perfeita. Eu concordo com o texto aí de João 3,16, que ele deu a sua vida por aqueles que creem. Logicamente que aqueles que creem são aqueles que recebem a fé dele, então ele dá fé apenas àqueles pelos quais ele morreu. Eu só não concordo com a conclusão que o pastor fez, porque pela conclusão que o pastor fez, nos levaria ao universalismo. Porque se Deus é Deus, se ele é todo poderoso, se ele é todo onisciente, se ele é Deus, tem todos os atributos de Deus, tem todo o poder de Deus, se Cristo morresse por todos e ele ama todos indistintamente, logicamente que isso levaria ao universalismo, e nós testemunhamos através da palavra de Deus e aquilo que nós testemunhamos diariamente, que não são todos aqueles que são salvos, porque nós lidamos todos os dias com pessoas que odeiam a Cristo, que odeiam a Deus. E logicamente essas pessoas não são salvas. Então, nós estaríamos falando de outro evangelho, nós estaríamos falando de outro Cristo, de outro Deus, se nós acreditássemos que Cristo morreu por todos, mas esses todos não seriam salvos. Na realidade, Cristo morreu por todos. Todos quem? Todos aqueles que foram eleitos, todos aqueles que ele recebeu do seu Pai. Ok, pastor Marcelo. Bom, jamais vou defender aqui o universalismo, né? Até porque a Bíblia diz, querido pastor Walter, Apocalipse 5 e o verso de número 9, entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação. A grande questão aqui, pastor Walter, é
o Senhor provar para mim, especialmente no texto de João 3,16, que a palavra cosmos ali significa eleito. Nós não temos um dicionário no mundo que a palavra mundo é o mundo dos eleitos, não é? Eu acho bem difícil o senhor apresentar um texto aqui, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que a palavra mundo ali, o senhor sabe, é cosmos, significa o mundo dos eleitos. Aliás, não há um texto bíblico que possa ser apresentado no Novo Testamento com a palavra eclectos, né? A palavra eleitos no grego é eclectos. Nós defendemos aqui que o alcance da salvação de Cristo abrange a todos indistintamente, não é? Nós não temos um texto no Novo Testamento que Jesus morreu pelos eleitos. Pelo contrário, não é? Nós temos vários textos, por exemplo, quero citar outro aqui, ó, Atos, capítulo de número 17, e o verso de número 30, Paulo no seu sermão do Areópago, não é? Olha o que ele diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, não aos eleitos, a todos os homens que em toda parte se arrependam. Então, o convite da salvação é um convite ilimitado. Agora, é lógico que na aplicação da salvação é para aqueles que creem, não é? Não vou cometer aqui uma ilação exegética de dizer que todos serão salvos. Não, porque na sua aplicação é para aquele que crê. Então, aquele que crê em Cristo, que confessa que Jesus é o Senhor, este será salvo. Ok. Pastor Walter. Bem, logicamente que lá o texto que o pastor leu de Apocalipse, ele só referenda aquilo que eu disse a respeito de que Cristo morreu pelos seus eleitos, porque ela não diz que todas as pessoas de todas as tribos, todas as pessoas de todas as línguas, de todas as raças, todas as pessoas de todas as raças. Lá o texto está dizendo. Esse texto aí, ele corrobora com aquele princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, entre todos os escolhidos de Deus, há judeus, há gregos, há americanos, há alemães, há indígenas, há brasileiros. Então mas há mulheres, seria acepção homens, de etnias, né? Deus não faz acepção etnicamente, você fala. Mas de pessoa, de qualquer categoria. Pessoal. Sim, aí Deus escolhe, só que quando Deus escolhe homens, mulheres, pobres, ricos, cultos, incultos. Então Deus não faz acepção nesse sentido. E quando a Bíblia fala em todos, está falando todos de um grupo. Porque é interessante, a gente nunca, no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra todos no sentido da universalidade das pessoas. Eu falo assim, eu chego lá na minha casa e falo assim, todo mundo chegou? Eu jamais estou pensando que chegou 7 bilhões de pessoas. Eu estou falando de um conjunto de pessoas, daquelas pessoas que fazem parte da minha família, das pessoas que fazem parte dos meus convidados. E quando a gente vê na Bíblia esse mundo ou esse todos, está falando nesse mesmo sentido. Todos quem? Cristo morreu por todos. Sim, morreu por todos. Todos quem? Todos os eleitos. Cristo morreu por todas as pessoas? Morreu sim, por todas as suas ovelhas. É nesse sentido, porque o judeu, ele pensava que a salvação era somente para ele, que o Messias era somente para o povo judeu, que Deus amava apenas o povo judeu. E quando vem os evangelhos, quando vem Paulo e fala o todos, ele fala, não é só para vocês, é para todos, é para o judeu, é para o grego também, é para o gentio também, é para pessoas de todas as raças, mas não no sentido de todas as pessoas indistintamente, porque nós caímos aí, ou nós temos que negar a eficiência da morte de Cristo, ou nós temos que abraçar o universalismo. E eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Eu não vou negar a obra perfeita e eficaz de Cristo na cruz, mas também eu não vou abraçar o universalismo. Então, obrigatoriamente, para que Deus receba toda a glória, para que Cristo receba a sua glória, eu tenho que
interpretar o texto à luz do quê? De que Cristo morreu em favor das suas ovelhas, em favor dos seus escolhidos, em favor dos eleitos que ele recebeu do Pai. Ok. Portanto, ele morreu e esses serão salvos. Pastor Marcelo. Bom, eu fiquei preocupado agora com o querido pastor Walter, porque se é todos, então não tem eleição. Se Cristo de fato morreu por todos, porque o calvinismo ensina o contrário. O que o calvinismo ensina? Que Deus soberanamente elegeu uns para a salvação e automaticamente ele elegeu outros para a condenação, não é? Eles tentam negar isso, a dupla predestinação. Eu sei que o tema aqui não é, mas é inegável que vai cair nisso, porque se o Deus... supralapsariano vai um pouquinho mais além e já fala que é isso mesmo. Exatamente. Mas o infra geralmente não. Mas possivelmente o pastor Walter é supra, não é? Não sei. O senhor é supralapsariano? Não. Qual a linha do calvinismo que o senhor segue? Infra, ok. Porque se Deus elegeu alguns soberanamente, automaticamente ele reprovou. Indeferiu. Com base no quê? Nós temos um remédio que é a graça de Deus, nós temos um remédio que é o sangue da nova aliança, e o pior, Deus condena essas pessoas a quem ele elegeu soberanamente para o inferno e depois vai puni-las porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Se Deus é todo amor, não é? Que isso quase não é falado nas institutas de Calvino. Calvino quase não fala no amor de Deus, só fala na soberania de Deus. Quer dizer, nós temos um remédio que é a graça, nós temos um remédio que é o sacrifício vicário substitutivo de Cristo, mas Deus priva esse remédio para essas pessoas e depois pune-as porque elas não podem fazer o contrário. Então, que Deus é esse? Não é? Se Deus é todo amor, se Deus é todo benevolente, né? Nós não temos partes em Deus, né? Deus é soberano, ele é, mas ele é todo amoroso. Deus é justo, ele é, mas ele é todo misericordioso. Então, se enfatiza alguns atributos de Deus em detrimento de outros. Por exemplo, o pastor Walter não conseguiu me responder aqui. O mundo, onde no Novo Testamento o mundo é o mundo dos eleitos, gente. Nós não temos um texto bíblico para provar isso. Que o mundo, cosmos, a palavra ali é cosmos, é o sentido universal. Agora, é fato que a salvação é aplicada àqueles que creem. Ok, pastor Walter. Duas coisas. Primeiro, que eu não falei que ele morreu por todos. É que o senhor estava distraído aí com alguma anotação que o senhor fez aí, e o senhor não viu o que eu falei. Eu falei que ele morreu por todos, sim, por todos os eleitos. Por todos de um grupo. Foi isso que eu falei. Mostra o texto para mim. Não, mas eu não vim aqui apenas para responder as suas perguntas. Não, ok? Eu tô falando para o senhor provar o texto. Mostra o texto. Não, peraí, que nós vamos ler o texto. Só que não na hora que o senhor quiser. Leia o texto. Não. Eu não vou ler agora. Então, calma aí, vamos lá. Senão a gente tá começando o debate e vai ficar deselegante. Então, sim, mas ele não pode pautar o debate. Então ele não vai pautar o debate. Calma aí, mas ele pode pedir, senhor pode pedir o que o senhor quiser, ele pode pedir o que o senhor quiser. Você aqui não vai indefender. Se o senhor pedir e ele não atender, tudo bem. E se ele pedir e o senhor não atender, tudo bem. Mas eu só peço para não ser deselegante. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá, vamos seguir. Então, mas é que ele foi deselegante antes na maneira autoritária com que ele pediu. Autoritário? Então, eu pedi um texto desde eu não o vou começo. dar agora. Eu não vou dar agora. Tá bom, então segue aí. Então você não tem o texto. Vamos lá, segue aí. Eu não interrompi nenhuma vez o senhor. Verdade, vamos lá, segue o senhor. Então é o seguinte, na realidade, a pessoa, ou ele é obrigado a negar a Cristo, a negar a obra de Cristo, ou ele é obrigado a abraçar o universalismo. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta já. Sim. Se o senhor vai negar a eficácia da morte de Cristo. Não. A perfeição da obra de Cristo, ou o senhor vai abraçar o universalismo, porque as duas coisas são impossíveis. É impossível um Deus perfeito, um Cristo perfeito, um Cristo todo-poderoso, morrer por pessoas que não serão salvas, a não ser que nós vamos cair aí no pelagianismo, ou então, por outro lado, nós vamos cair no universalismo. Se Cristo morreu por todos e todos serão salvos, então é universalismo. É errado, mas é coerente. Agora, falei, não, eu não sou universalista. Então daí, a senhora precisa abraçar o pelagianismo, porque daí a obra de Cristo na cruz, ela é complementada por aquilo que o homem fez. Eu vou dar um texto. Eu mudei de ideia, eu vou dar um texto.
atendendo o pastor César. João 10, a partir do versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não veio para dar uma chance. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Poderíamos terminar o debate aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A não ser que nós vamos falar que Cristo é um mentiroso. E ele não é. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas, que tem interesse pelas ovelhas, a troco de algum interesse. Então, quando nós falamos que Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, porque a ovelha, aquele pelo qual Cristo morreu, ele precisa fazer alguma coisa, nós estamos transformando Cristo num mercenário. E Cristo não é mercenário. Cristo não deu a sua vida em troca de nada que o homem pudesse fazer. Ok. Pastor Marcelo. Bom, muito fácil de responder. Quem são as ovelhas que Jesus está falando aqui? São os seus discípulos, que foram alcançados pelo seu chamado. Não tem nada de eleição aqui no texto. Não sei onde você está vendo eleição aqui no texto. O texto é claro. A salvação começa com Deus e termina com Deus. Agora tem a parte humana que vocês, incorretamente atribuem a nós o pelagianismo ou o semi-pelagianismo. O homem tem que crer. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor. Não há nenhuma eleição aqui nesse texto. O texto não está falando de eleição. O texto está falando de Jesus como o bom pastor. Ele é o bom pastor mesmo, que deu a sua vida por aqueles que estão perto dele. Porque aqui, essas pessoas que o texto está falando, já são ovelhas do Cristo. Já entregaram a sua vida para Cristo. Então, eu não vi nenhum texto bíblico que o Walter disse que ia apresentar, mas, pelo contrário, eu queria que ele me explicasse primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde é muito... Primeira carta, né? Não o evangelho de João, mas a primeira carta de João, capítulo de número 2, e o verso de número 2, onde diz assim, olha o que o nosso amado irmão João disse... capítulo 2, verso de número 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. João está dizendo de quem? Dele, como ovelha de Cristo, como discípulo de Cristo, como aquele que reclinou na cabeça do mestre. Mas olha o que ele diz: mas ainda pelos do mundo inteiro. Mostra para mim a eleição nesse texto. Ok, pastor Walter. Do mundo inteiro. Quer dizer, não só judeu. O grego, o gentio também. Pronto, está explicado. Vou continuar o texto lá de João 10. O pastor falou que Cristo ali está falando somente dos seus discípulos. É que, infelizmente, as pessoas fazem teologia, fazem doutrina em cima de texto isolado. No 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu estava falando que essa semana nós comemoramos a Reforma Protestante, e uma das doutrinas que a Reforma Protestante combateu foi essa doutrina da expiação universal, essa doutrina católica romana. Quando nós pegamos lá no concílio da Contra-Reforma, no concílio de Trento, nós vemos lá na seção 6, que fala a respeito da justificação, da soteriologia,
no capítulo 3, ele fala assim: quem é justificado por Cristo? E no 795 ele vai responder assim: embora ele tenha morrido por todos, não obstante, nem todos recebem o benefício da sua morte. Então, essa doutrina da expiação universal é uma doutrina católica romana, não tem nada de doutrina protestante. Foi um daqueles erros da igreja romana, da igreja papista, que a reforma protestante veio combater. E nós, como protestantes, como evangélicos, como cristãos, nós cremos que Cristo morreu eficazmente. Nenhuma gota do sangue precioso de Cristo se perdeu. Então, todos aqueles pelos quais Cristo morreu, esses serão apresentados diante de Deus no último dia, pelo Filho. Pastor Marcelo. Bom, nós não somos católicos, muito menos papistas. Eu sou bíblico, não é? A dupla predestinação, se o Walter não sabia, começa com Agostinho, viu, seu Walter Regiane, tá? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja cria, estude os pais da igreja e para de estudar um pouco Agostinho, né? Marcelo, agora você está sendo deselegante. Peraí, só um minuto. Quando eu acho que ele foi deselegante contigo, naquele momento que você pediu o texto. Você apenas pediu o texto, mas ele foi deselegante, com todo respeito, que vocês merecem. Mas agora, ele apenas tratou aqui do assunto, sem te ofender, mas você está sendo deselegante, descortês. Então, me perdoe então, amém, pastor César. Okay. É porque senão a gente não vai conseguir. Vamos levar o debate no campo das ideias. Não, eu tô levando. Agora é o seguinte, por mim não tem problema nenhum, viu? Eu quero dizer que não tem problema nenhum. O debate sempre acaba trazendo... Mas pela palavra tem, Varão. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos sendo cortês um com o outro, que aí fica bom. Se alguém sair do tom, que não seja você, que não seja você, vamos pensar assim. Tá bom. Vamos em frente. Eu tô aqui no campo das ideias. Se eu falei muito, se eu falei alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em me desculpar aqui, pedir perdão. Acho que não tem nenhum problema disso. Vamos lá. Eu disse assim, que a dupla predestinação começou com Agostinho, não é? Os primeiros pais da igreja, eles criam piamente no sacrifício expiatório de Cristo para todos. E aí com Agostinho, o senhor bem sabe disso, aí com Agostinho a igreja começa a se afastar disso e começa o caminho da dupla predestinação que eu estou insistindo aqui. Agora, quando nós lemos todo o Novo Testamento, João 3,16, que eu já apresentei aqui, onde mundo ali é o mundo dos eleitos, gente? Onde em Atos capítulo 17, verso 30, Paulo dizendo que Deus ordena a todos que se arrependam, a todos. E é todos sem exceção, não é todos apenas sem acepção. É todos sem exceção. O judeu, o gentil, o pagão, o rico, o pobre, é todos. Agora, na aplicação da salvação, é aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, como eu disse aqui, do começo ao fim, começa em Deus. Mas o homem tem que crer. E é Deus que habilita o coração do homem para crer. É a palavra de Deus que gera fé no coração do homem, então ele crê. Isso não há mérito nenhum. Por exemplo, se eu venho dar um presente para ti, cabe você ou não aceitar. Agora, você aceitando ou não, não faz de você merecedor ou não. É isso que Paulo diz claramente em Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é pela graça que nós obtemos a salvação, mas essa veio por onde? Por meio da fé. Então é claro esse texto, pastor César, não é? Okay. É claro esse texto de Efésios capítulo 2 e o verso de número 8. Já volto a palavra ao Walter, porque pela graça sois salvos, quer dizer, a salvação é graça de Deus na nossa vida, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.